Que é líder do Campeonato Brasileiro, segue o líder, é o Palmeiras que ganhou mais uma. Para mais uma grande vitória do Palmeiras, para cima do São Paulo. Tá virando freguesia demais, hein? Salve, salve, torcedor palmeirense! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Fortalece com like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Esse duelo tá virando freguesia demais. Eu não sei nem há quanto tempo que o São Paulo vence o Palmeiras, porque dos últimos tempos realmente só tem dado a Sociedade Esportiva Palmeiras no Clássico. Então vem pra cima, vem deixar esse like hoje, ó. O Daronco até tentou. Pra quem viu o jogo hoje, pra quem acompanhou a partida hoje em campo, ele até tentou. Esse péssimo árbitro. Olha, essa figura eu já falei, tem que se aposentar. A CBF tinha que ter, se tivesse decência, se tivessem lá na CBF credibilidade. Esses caras, Daronco, Wilton Pereira Sampaio, já estavam na rua. Não tinham nunca que dar contrato na mão desses caras. Porque agora árbitro no Brasil é profissional. Você imagina uma empresa contratar um funcionário como o Daronco. O prejuízo, como é jogar dinheiro fora. É só no futebol brasileiro que a gente vê esse tipo de coisa. Um péssimo árbitro. Uma figura nefasta, que você até tentou, viu, Daronco? E o Baldasso, que eu não conheço pessoalmente, tá? Mas que eu adoro o trabalho do Baldasso, já tinha alertado desde a final do Campeonato Gaúcho, quando você tentou e conseguiu naquele momento fazer uma arbitragem horrorosa que prejudicou o Internacional. O Baldasso sempre teve razão em relação a você, Daronco. Você é uma vergonha como árbitro. Peça pra sair do quadro de árbitros da CBF. Você até tentou arrebentar com o Clássico. Você até tentou e não foi com situações diretas, com pênaltis, com, sabe, aqueles lances escabrosos, não. Foi com uma arbitragem que vai machucando ao longo do jogo. Sabe, uma arbitragem que não dá falta para um lado, só dá falta para o outro. Uma arbitragem que vai irritando o torcedor, que vai irritando o jogador, que vai irritando o treinador. É isso que você fez ao longo do jogo. Eu sei que sempre foi um cara, recentemente, que tenho visto o Abel em campo, fala assim, pô, o Abel tem exagerado, o Abel reclama, tem expulsões às vezes idiotas, algumas expulsões desnecessárias. Eu mesmo faço esse tipo de crítica ao Abel, porque eu quero ver o bem dele. Eu quero ver o bem do Palmeiras e do Abel, para não cair na pilha de arbitragem. Mas hoje, ô Abel, eu tô com você. É impossível você estar em campo, à beira de campo, e olhar para o Anderson Daronco e ficar com o mínimo de equilíbrio. Ô figura imprestável para trabalhar na arbitragem do Brasil hoje. Não dá, não serve para trabalhar. É inacreditável um árbitro desse ter que receber agora salário. Uma empresa contratar um funcionário como o Daronco. Imagina o RH dessa empresa. E essa empresa chama-se CBF hoje. Pelo amor de Deus, você até tentou, Daronco, mas não conseguiu não. Você não conseguiu atrapalhar o jogo hoje. Vitória do Palmeiras 1-0. A gente pode falar depois que o segundo tempo foi ruim para os dois lados, que de novo aquela coisa nada toda, que o Palmeiras fica entregando bola para o adversário, que tinha que ter agredido mais. Tudo isso vocês podem cornetar aqui que vocês têm razão. Mas eu tenho que abrir a live fazendo esse depoimento. É impossível. Hoje, Abel, vou ser solidário a você nesse ponto. Eu vou te elogiar pela vitória, pelo resultado, tá sendo importante. Vou te criticar pelo modus operandi do Palmeiras em campo, que eu acho que muita coisa tem que ser diferente. Ainda acredito que o time tem que ser mais sólido, tem que ser um time mais constante. Mas nessa da arbitragem, Abel, eu tô com você. O Anderson Daronco... O que aconteceu aqui que a minha live ficou muda do nada aqui? Agora sim, voltou aqui, ó. Alô, alô, Brasil. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí, voltamos, né? Voltamos. Então, o Anderson Daronco é uma figura insuportável para o futebol brasileiro. Insuportável. Hoje, Abel, eu tô com você. Abel, hoje eu estou com você. Pelo menos nesse lado do Anderson Daronco. Se for para falar daqueles lados de posição tática e de não sei o quê, temos ainda muita coisa a falar e criticar no Palmeiras. Mas em relação, senhor Abel Ferreira, em relação à arbitragem hoje, eu tô contigo. A sua expulsão hoje foi uma expulsão que todo mundo viu que foi provocativa. O Anderson Daronco deixou de dar 2, 3 faltas em sequência ao Palmeiras para expulsar o Abel Ferreira.
Por isso que eu falo, como é que um profissional desse pode estar na arbitragem brasileira? Não pode. Em hipótese alguma, um cara desse pode ter um apito na mão. Ele, o Wilton Pereira Sampaio, vocês são irresponsáveis com apitos na mão. Vocês tinham que estar fora, vocês tinham que mudar de profissão. Aliás, se pudesse mudar de planeta, seria melhor para todo mundo. Vocês dão certo, vocês atrapalham o futebol brasileiro. Vocês atrapalham times que tentam jogar minimamente um futebol digno e honroso dentro de campo, tá bom? Então, ó, já vem chegando aqui, se você odeia o Anderson Daronco, se você odeia esse tipo de arbitragem, se você, por mais que tenha sua crítica ao Palmeiras a fazer, ao modo de jogar, mas tem que ter um protesto contra esses caras, vem aqui deixar o seu like aqui. Por favor, eu quero que você deixe likes, 2.000 likes, 3.000 likes, estamos com uma boa audiência pro horário, vamos falar do jogo, uma bela vitória do Palmeiras, mas que a gente tem que descer a lenha nessa arbitragem também. Viu, São Paulo? Vocês tentaram, viu, nos bastidores. Bem que vocês tentaram lá, fazer pressão com o Rui Costa, tudo, pra colocar um árbitro ruim. Ninguém ganhou nada com isso. Nem vocês, que vocês saíram pé da vida com o Daronco ao longo do jogo, e muito menos o Palmeiras. O Daronco não pode apitar clássico. Tá vendo essa pressão ridícula? Ah, não quero ninguém de São Paulo, porque não pode o Candaçan, porque não pode o Flávio, porque não pode o Klaus, porque não pode não sei quem, a Daiane, a Edna, tá... Olha o que vocês ganharam. Ganharam o Anderson Daronco em campo. Essa figura que eu já falei tem que ser proibida de trabalhar. Proibida de trabalhar. Tentou, viu, Daronco? Você tentou, Daronco. Quase que você conseguiu. Você até tentou. Dá mais 20 de acréscimo, Daronco. Dá mais 15 de acréscimo, Daronco. Dá mais 50 minutos de acréscimo, Daronco. Inventa um terceiro tempo, Daronco. Não do Milton Neves. Inventa um terceiro tempo no campo, Daronco. Só faltou isso pra você no jogo hoje. Só faltou isso. E eu falo, seus colegas lá do Rio Grande do Sul têm razão, principalmente o Baldasso. Você não pode mais apitar o futebol. Nem forma física para apitar o futebol você tem. Muito menos critério. Você apita jogo a 10 quilômetros de distância. Você apita falta a 20 quilômetros. Sabe por quê? Porque você não aguenta chegar. Você não aguenta chegar. Você não tem condições. Eu não sei quem aprova você num teste físico, Daronco. Uma pessoa que aprova você num teste físico de arbitragem, essa pessoa tinha que ser banida do esporte, porque ela é uma irresponsável. E pior ainda, o irresponsável é que te escala pra apitar jogo. Pelo amor de Deus, cara, pede pra sair. Você é fraco, você é ruim, você atrapalha o espetáculo. Graças a Deus, Daronco, que o Palmeiras tem o John Arias pra salvar. Graças a Deus que o São Paulo também tem um time que com o Roger Machado, o torcedor do São Paulo também tinha razão. Contratar Roger Machado. Essa é a realidade do Roger. É esse técnico aí. Eu sei como é que é ter Roger do meu time. Fraco, treinador bundão com o time em campo. Então o São Paulo hoje foi bundão. O Palmeiras no segundo tempo também tinha que ter atacado mais. Também teve espírito bundão no segundo tempo. Mas ganhou, porque 10 minutos do primeiro tempo resolveram o jogo. E ainda teve a arbitragem para tentar ajudar. Não conseguiu. Então vamos falar de coisa boa, vamos falar dessa boa vitória do Palmeiras. Quero mais likes de vocês aqui. Se vocês detestam essa arbitragem, se vocês estão comigo nessa, tentou, viu, Daronco? Você tentou e não conseguiu? Vamos para 2.000 likes aqui. Vem para cima aqui, tá bom? Porque, ó, a gente pode até criticar o Abel, que eu falo, pode até criticar na forma do Palmeiras jogar. Vamos falar muito disso aqui. Vou ouvir vocês com calma, com tranquilidade. Já vou dar um monte de boa noite. Tá? Palmeiras tem que ser um time regular e matar o jogo. Viu, Alan? Viu o Vitor Roque? Agora no segundo tempo, você sabe que eu te adoro, Vitor Roque. Eu sou fã do seu futebol. Mas, ô Vitor Roque, você pegou a bola no segundo tempo ali na lateral, você tinha que ter invertido pro outro lado. O Sousa lá tava passando pra matar o jogo 2-0. Você queria o quê, Vitor Roque? Vocês estavam loucos o quê? Pra sair com empate? E depois vocês vociferarem contra a arbitragem? Ô Alan, primeiro tempo, você recebe a bola cara a cara, você quer o quê? Driblar goleiro? Chega e dá um canudo no gol, meu camarada. Ei, ô Felipe Anderson, agora no final do jogo, você pegou uma bola de frente pra dar um canudo no gol, você voltou pra trás pro Emiliano Martínez tentar chutar a única bola do Palmeiras no gol no segundo tempo. Ô, tá louco, Palmeiras? Sabe? Porra, o São Paulo tava entregue no jogo hoje. Primeiro tempo no São Paulo entregue. Era pra ter feito 2, 3-0, já ter matado no primeiro tempo. Ou então agora no segundo tempo, quando teve chance. Então essas críticas temos que fazer ao Palmeiras, ao Abel e a todo mundo. Agora, a arbitragem, nessa daí, hoje, de propósito, expulsaram o Abel. Hoje, de propósito, expulsaram o Abel. Entendeu? Inacreditável, cara. Inacreditável. De propósito, expulsaram o Abel. Porque, olha, a beira... Eu tava vendo o jogo. Vocês sabem o quanto que às vezes sou crítico ao Abel, etc e tal, mas
Eu tava vendo o jogo hoje. Tava insuportável ver o Daronco apitar. Insuportável tava vendo o Daronco apitar. E o Abel tinha razão. 1, 2, 3, na quarta falta ele mandou o cara pra puta que pariu. Com razão, porra. Com razão. Sabe, chega, velho. É descarado, cara. Tem juiz que entra descaradamente contra o Palmeiras. Descaradamente com uma baita má vontade contra o Palmeiras. Esse Daronco sempre teve má vontade contra o Palmeiras. São 2 nomes. Daronco e essa outra figura aí desse tal de Wilton Pereira Sampaio. Figuras que tinham que ser proibidas de apitar futebol, tá bom? Vamos lá aqui, pra você, chegar a 3 mil likes comigo. Vamos arrebentar aqui, 1-0 São Paulo. São Paulo junto com o Palmeiras, aquela disputa de ponta de tabela, e o Palmeiras ganhou. E no Morumbi, tá? O jogo foi no Morumbi, o mando era do São Paulo, o Palmeiras vai na casa do adversário, fatura mais 3 pontos, chega a 19, sozinho na liderança, não tem ninguém perto. O mais próximo ali é o Fluminense e o São Paulo, que agora tem 16. Então, uma grande vitória do Palmeiras, mais líder do que nunca, segue o líder. É o Verdão fazendo mais uma vítima aí no campeonato. Agradecer vocês que estão com a gente aqui, participando. Mande sua mensagem, mande seu comentário, participe com a gente. Hoje ainda tem presente aqui no canal, hein? Você que está chegando agora, ainda não sabe, ainda não está inscrito, se inscreva no canal, que hoje tem um par de ingressos para assistir o próximo jogo do Verdão, do líder. Não é só do Verdão, não, do líder. O próximo jogo é Palmeiras e Fluminense, lá no Allianz Parque, na nossa casa. Então, tem um par de ingressos da M7, lá no camarote da M7, do meu amigo André, que sempre nos ajuda muito aqui no canal e pode ajudar você também. Tá legal? Vamos falar, então, desse jogo, uma grande vitória do Palmeiras. Antes, eu quero dizer o seguinte, se você tem um amigo são paulino que fala que ultimamente tem sido prejudicado pela arbitragem, o Palmeiras tem sido favorecido, não discute não, tá? Porque o freguês sempre tem razão. Então, fica tranquilo, deixa eles falarem. Hoje não foi o caso. São 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates, 12 jogos de invencibilidade. E o freguês tem razão, tá? Deixa eles falar, deixa eles reclamar. A gente tem que ser solidário, porque realmente a fase está difícil para eles. Está difícil. Então, o Palmeiras líder, ganhou do São Paulo mais uma vez, sem polêmica, sem nenhum erro da arbitragem. Aliás, o que o Daronco fez no segundo tempo, depois a gente vai falar sobre isso, né? Teve que a bandeirinha auxiliar ali, aliás, precisava saber o nome dela, viu? Começar a dar umas faltinhas para o Palmeiras, porque o Daronco não dava mais. Estava achando área num lance qualquer lá, para participar ali. Mas, enfim, o Palmeiras ganhou sem polêmica, sem erro da arbitragem, sem nada que possa falar que prejudicou o São Paulo, ganhou na bola, ganhou dentro do Morumbi, abriu 3 pontos, então chega de polêmica, e a Palmeiras mais líder do que nunca no campeonato, que fez uma grande partida, e o Abel escalou aquilo que a gente imaginava. E você pode mandar suas mensagens aí, que o Edu vai colocando para a gente. O Abel colocou o time mais ou menos que a gente imaginava, você que está há mais tempo aqui no canal, sabe que a gente vem falando muito sobre isso. O Tigrinho, mais uma vez, estava fora, né? O Tigrinho ainda sem condição de jogar, o Abel optou por manter o Maurício, adianta o Flaco, resolve o problema do meio-campo do Palmeiras. O Maurício joga na dele, o Flaco joga na dele, o Arias joga na dele, o Arias joga na dele e o Palmeiras joga muito. Peraí que tá chegando um recadinho aqui que tá do avesso. Vira para o outro lado, amor. Não tá escrito nada aí, peraí. Deixa eu ver só um recadinho aqui que tá chegando. Palmeiras e Grêmio, eu falei o quê? O próximo jogo, eu falei Fluminense. Já jogou contra o Fluminense e já ganhou também. É Palmeiras e Grêmio, então, que vai ser o próximo jogo lá no Allianz Parque. O Edu vai torcer contra, mas nós vamos ganhar de novo, tá? O jogo é lá no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio, então dia 1º de abril, dia da mentira, mas não vai ser mentira não, você vai poder assistir o Palmeiras lá de camarote, tá? Então vamos voltar para o raciocínio. O Arias jogou na dele, o Alan jogou na dele, o Maurício na dele, o Flaco na dele, pronto, resolveu o time. E o que aconteceu hoje também, que há algum tempo a gente vem falando? O Arias aberto do lado esquerdo, o Alan aberto do lado direito. E o Piquerez fazendo ultrapassagem. O Giai não precisa ir muito. Aliás, que partida do Giai, hein? A gente estava falando sobre isso também. Tendo o Arias adiantado ali pelo lado direito, não precisa o lateral passar o tempo todo. O Giai tem que se preocupar o quê? Em marcar, em defender. E fez muito bem o papel dele hoje. Giai fez uma grande partida. E olha, o Kelvin, ó, vai ter que esperar. Vai ter que esperar porque o Giai jogou muito. Está chegando aqui o Adriano. Veloso, o Giai jogou muita bola, né? Isso aí, sobre isso nós estamos falando.
não perdeu uma jogada e fez ótimos passes na frente. Pois é, mas sabe por quê, o Adriano? Porque ele só foi na boa, porque ele tem o Alan aberto por aquele lado. O Abel entendeu no jogo contra o São Paulo, um time que gosta de ter a bola, ele no segundo tempo teve a bola, mas não fez nada também, que quando ele deixa os dois jogadores abertos, não precisa os dois estarem por dentro, que tira o espaço deles. Eles perdem a característica do 1 contra 1. Deixou os dois abertos, o Giai mais por trás. Quando fez a ultrapassagem, passou e criou oportunidade para receber essa bola na frente, apareceu uma, duas, três vezes o Giai apareceu e tá bom. E tá bom, não precisa ir mais do que isso. O importante é ter o Alan aberto, que faz a jogada. Aliás, foi dentro da área, fez a jogada e poderia ter saído o segundo gol. Poderia o Palmeiras ter mais uma vez matado o jogo, mas eu não vou reclamar disso hoje. Eu não vou reclamar que poderia ter matado o jogo, que poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, que poderia, porque ganhou. É melhor a gente ganhar sofrendo do que perder sofrendo, como era antigamente. Porque no ano passado e no ano retrasado, o que a gente discutiu muito aqui, o Palmeiras pegava os times do G4 ali, os da frente, por exemplo, ano passado, eu lembro, não anotei nada essa não. Pegou o Flamengo, perdeu as duas. Pegou o Mirassol, empatou uma em casa e perdeu fora. Pegou o Cruzeiro, empatou uma e perdeu a outra. Então, os times da ponta da tabela, o Palmeiras enroscava a temporada toda, o ano passado, o ano retrasado também. Então, esse ano aqui, pega o São Paulo disputando a ponta da tabela, eu acho até que o São Paulo não vai ficar por ali, tá? O São Paulino que me desculpe, mas eu acho até que o São Paulo não vai ficar por ali. E se achar também que vai, vocês têm razão, porque o freguês tem sempre razão. Agora, eu acho que o São Paulo não vai ficar por ali, mas nesse momento o São Paulo estava ali. E o Palmeiras vai lá no Morumbi e ganha do time que estava disputando a liderança com o Palmeiras. Pegou o Fluminense, um time que estava disputando a liderança com o Palmeiras também. Está ainda, está 3 pontinhos atrás. O Palmeiras ganhou 2-1. Poderia ser mais tranquilo também, mas precisava ganhar. Precisava fazer 3 pontos. Então, esse ano é uma temporada que a gente está vendo um aproveitamento diferente. Quando precisa de ganhar, pegou o São Paulo, vai lá e ganha. Pegou o Fluminense, vai lá e ganha. É por isso que o Palmeiras é líder com 3 pontos, tranquilo, e à vontade, hoje com uma vantagem importante nesse momento da competição. E o Marcelo está mandando uma mensagem aqui. Oh, sumiu. Coloca aí, Edu. Coloca aí que não deu tempo. Não deu tempo. Estou falando, estou lendo e vamos embora. Ó, o Marcelo, então. Palmeiras tem começado os jogos bem, mas tem flertado com o perigo. Não tem problema. Ganhou, tá bom, Marcelo. O ano passado a gente flertava com o perigo e o perigo tomava conta, a gente perdia e não ganhava dos caras. Deixa eu terminar só ali, Edu. E não ganhava dos caras. Agora está sendo no sufoco. Ah, poderia ser mais tranquilo? Poderia. Mas 3 pontos para conta. Volta cansado para o segundo tempo e não tem o mesmo rendimento. Sobre essa participação do Marcelo aqui, eu acho que cabe uma análise com relação ao Flaco. Porque o Flaco arrebentou no primeiro tempo, né? Aquela virada para o Arias lá para sair o primeiro gol, ele teve essa noção, ele viu antes da jogada, né? Ele viu antes, o Palmeiras saiu pelo lado ali trabalhando, o Flaco vem de encontro à jogada e mete uma canhota lá para o outro lado, o Arias sozinho. Arias aberto, Alan aberto. As jogadas que o Palmeiras criou no primeiro tempo e no segundo só se defendeu, foi com os 2 jogadores abertos. Aí o Arias recebe a bola, traz para dentro, o Piquerez faz a ultrapassagem, puxa uma marcação e fica o Bobadilha ali, com o pé trançado na frente do Arias, o Arias tira e faz o gol. Golaço, 5 minutos de jogo. Matou o jogo, quer dizer, fez 1-0, poderia ter matado depois. Porque, na sequência, o que aconteceu? Outra jogada que o Maurício dá para o Arias adianta, o Maurício sai na cara do gol, é só o Arias devolver. É só devolver para o Maurício, que ele estava dentro da área para fazer o 2-0. O Arias bateu de canhotinha ali, né? Meio de tornozelo, a bola saiu para fora e a melhor jogada. Mas calma, o Arias está entrando no time agora, o Arias está em evolução, está crescendo, já meteu 2 gols, hoje decidiu o clássico. Então, poderia ter dado essa bola? Poderia, mas ele está com crédito já. O cara tem aí 3 jogos, 4 jogos, já está com crédito. O Nilson, o Arias foi uma contratação certeira, assim como o Marlon Freitas. O Arias foi uma contratação certeira, assim como o Marlon Freitas. Esse ano aqui o Palmeiras fez 2 só até agora. Já liberou 6. Fez 2. As duas, os 2 são titulares. É isso. O ano passado, Sousa, reserva. Facundo, reserva. Micael, reserva. Jefté, reserva. Martínez, reserva. Gastou aí uma bala
para contratar um time de reserva. Esse ano não, fez duas. Os dois titulares, o Arias decidindo o jogo, e é disso que o Palmeiras precisava de contratação. E aí o Arias deu uma canelada ali, a bola foi para fora, mas está tudo certo. Hoje está tudo certo, resolveu o clássico, botou o Palmeiras na liderança, era disso que precisava. E no outro lance, para matar também o jogo no primeiro tempo, o Alan, onde? Aberto, faz a jogada, ele teve a primeira oportunidade para dar no Flaco sem goleiro. Nós temos aí, né, Edu? Coloca aí para ilustrar o que eu estou falando, pessoal. O Flaco sem goleiro. Aí ele ainda tira do Rafael, e aí erra de novo o passe, que aí sim ele tentou acertar o Flaco. Mas aí botou muita força, aí estava desequilibrado, aí estava na linha de fundo. Aí realmente era uma jogada muito mais difícil do que a primeira. Ah, está aqui o lance, ó. Não, esse aí não é. Esse aí foi outro. A jogada aqui pelo lado direito. Esse é o gol, né? Isso aí, Edu. Boa. Esse aí é o gol, que o Flaco vem por fora ali, o Piquerez ultrapassando, aí fica 1 contra 1. Sabe o que está acontecendo? O que eu sempre falei desse negócio do Arias estar aberto e do Alan estar aberto. O Alan está pro lado de cá já, ó. Está aberto aqui, ó. Dá para ver ele na tela aí. O Alan está pro lado de cá aberto. Sabe o que acontece? Olha esse lance aí. O Arias está indo para cima, o Piquerez vai passar. O lateral lá, quem que era o lateral ali naquele momento? Deixa eu ver aqui, era o Ramon lá, o Lucas Ramon. Ele vai acompanhar a passagem do Piquerez. Aí o que acontece? O Bobadilha vai sobrar com o Arias. E o que acontece? Aí o Arias traz para dentro, finaliza, tá. O que acontece? 1 contra 1. 1 contra 1. O Arias vai para cima do Bobadilha porque o Piquerez passando leva o Ramon. Não dá para dobrar em cima do Arias. Porque normalmente, quando está só o Arias aberto aqui, sem a passagem do Piquerez, dobra a marcação em cima do Arias. E aí, quando ele está aberto pelo lado, dessa forma, com a passagem do Piquerez, não dá para dobrar. E esse cara, com essa capacidade, com essa qualidade, no 1 contra 1, é o que o Palmeiras precisa fazer, é que o Palmeiras precisa criar, é que o Palmeiras tem que dar para ele a oportunidade de enfrentar o defensor no mano a mano. E é o que aconteceu hoje. E do outro lado, a mesma coisa. Quando o Alan está aberto para o lado direito, não dá para dobrar, porque você tem o Arias de um lado. Você tem que dobrar lá, mas não dá, porque você tem o Alan do outro lado. Não dá para dobrar dos dois lados. Porque aí você tira 2 jogadores da marcação, sobra espaço. Então vai acontecer o quê? Com 2 jogadores com essa capacidade, aberto um cada lado, vai ter mano o tempo todo, 1 contra 1 o tempo todo, o tal do X1 que inventaram hoje. É 1 contra 1 o tempo inteiro. E aí, com o Arias indo para cima do Ramon ou do Bobadilha, com o Alan para cima do Enzo ou do, sei lá quem estava por ali, ou se era o menino lá, o Sabino, vai levar vantagem. Muitas vezes o marcador está correndo para trás e vem o Alan balançando, vem o Arias balançando. Como é que marca? Não vai conseguir. Ficando por aqui com mais uma notícia de pós-jogo aí, né? Tô postando um pouquinho atrasado aqui, mas o que tá valendo é a informação. Eu gostaria de saber a sua opinião, torcedor palmeirense. Comenta aqui embaixo. Tá virando freguesia, não tá? Tá virando freguesia. São Paulo é muito fraco, coitado. É verdade que teve uma grande posse de bola, mas não conseguiu criar nada pra cima da gente, coitado. Galera, fortalece com like, se inscreva no canal. Voltaremos a sempre mais notícias. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau, tchau. Fui.